Olá a todos e a todas, eu sou o professor Gustavo Henrique, sejam bem-vindos a mais uma aula do EJA. Hoje a nossa aula ela tem como tema a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos para o nosso slide. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Então, ela vai ter vários motivos para se iniciar. Um dos principais é justamente a contenda, que vai deixar questões de que a Alemanha, ela como foi uma das perdedoras da Primeira Guerra Mundial, vai sofrer vários encargos econômicos, no qual vai alavancar um espírito de contenda, de revanche. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu em 1º de setembro de 1939 e vai terminar em 8 de maio de 1945. E em 2 de setembro, no Pacífico. A Segunda Guerra Mundial, ela vai trazer as operações militares que envolveram 72 países, entre os quais Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, combatendo a Alemanha, Itália e Japão. Essa contenda ela vai deixar cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de pessoas desaparecidas. Calcula-se que o custo total dessa Segunda Guerra Mundial teve o valor econômico de 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. Então, a Alemanha ela foi declarada a única culpada desde o conflito ali das suas forças armadas, que tinham sido reduzidas, e ela teve que pagar indenizações aos vencedores. Isso na Primeira Guerra Mundial. Isso vai provocar uma fragilidade econômica, também vai provocar uma autoinflação e acúmulo de problemas sociais ali na Alemanha, devido a ela ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E esses fatores somados e juntos vão trazer aquele espírito de revanchismo, que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial. Então, na década de 20, vai surgir os movimentos radicais como os nazistas, ou o movimento sindical e radical nazismo, que foi liderado por Adolf Hitler, que vai conquistar parte da população. O Hitler vai defender que existe uma raça superior, que ele denomina de arianos, e que essa raça ela deveria submeter os outros à sua vontade, ou qualquer outra raça que não fosse ariana, que ele considerasse inferior, se não fosse submetida, devia ser eliminada. E ele vai associar essas outras raças, como os judeus, e vai culpar todos os judeus ali pelos males que a Alemanha está enfrentando ao ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Então, isso vai ser futuramente conhecido, ou melhor, isso ficou conhecido, como o Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial do povo judeu. Então, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial tendo conflitos que podem ser divididos em 3 fases: a vitória do eixo, o equilíbrio das forças e a vitória dos aliados. A Segunda Guerra Mundial, como a gente falou, o período que ela se iniciou, a gente vai ter participação também do Brasil. O Brasil ele vai declarar guerra ao eixo em 22 de agosto de 1942 e vai mandar soldados ali para a Itália em 1944. Além disso, vai ter uma base dos Estados Unidos, uma base brasileira que vai ser utilizada pelos soldados americanos ali em Natal, no Rio Grande do Norte. A primeira fase da vitória do eixo, que ocorreu em 1939 e 1941, na Segunda Guerra Mundial, vai ser com a invasão da Polônia pela Alemanha, em 1939. Então, na tentativa de barrar incursões do chanceler alemão Adolf Hitler, os governos ali da França e da Grã-Bretanha vão colocar bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, eles não vão chegar a ter um conflito, só vai manter essas formas de bloqueios econômicos. Porém, mais para frente, esse conflito direto vai chegar a esses outros países. Então, vamos ver que dessa forma, por esses 2 países, inicialmente, eles não se posicionarem de forma efetiva contra o aumento territorial, a expansão territorial da Alemanha, o que vai ocasionar em que a Alemanha tenha mais poder e, assim, comece a ter também uma ampliação do seu poderio bélico, de aumentar ali não só o seu território, mas também as suas indústrias e os materiais necessários para construir o seu armamento. Voltando para o slide.
Então, vamos ter uma operação que vai combinar a técnica alemã, que era uma operação que combinava ataques terrestres, aéreos e navais, conhecido também como ataque de terra arrasada. Era comum os aviões alemães sobrevoarem, bombardearem um local, depois vinha o exército junto com os tanques de guerra, vasculhando o resto ou destruindo e prendendo as pessoas ainda que tivessem sobrevivido ou até mesmo matando. Então, o exército alemão ele vai tomar depois a Noruega como forma de salvaguarda o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha e foi ocupando aí o porto norueguês de Narvik. Em maio de 1940, o Hitler vai ordenar uma invasão da Holanda e da Bélgica, e uma vez que esses países estão ocupados, as tropas nazistas ali vão ir para a França e conseguem dominá-la. Então, a França vai assinar um armistício com a Alemanha em 14 de junho, no qual vai ter uma divisão de duas áreas. Uma que é administrada pelos alemães e outra que é pelo Marechal Bethlen, que colabora com os nazistas. E o Hitler vai voltar os seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas como a Lauer. E a Força Aérea Alemã, embora tivesse em menor número a Força Aérea Britânica, conhecida como RAF, vai conseguir neutralizar o ataque do governo ali da Grã-Bretanha e ordenar incursões em solo alemão. E esta foi a única derrota que o Adolf Hitler vai ter nessa primeira fase da guerra e vai permitir aos aliados recompor suas forças. E no ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler vai chegar à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. E em maio deste mesmo ano, vamos ter a Iugoslávia e a Grécia, que foram ocupadas por tropas do eixo. O equilíbrio, então, das forças, caracterizada nessa parte da a segunda parte da Segunda Guerra Mundial, que é conhecida como o equilíbrio de forças, que vai acontecer em 1941 e vai durar até 1943. O equilíbrio aqui das forças, nessa segunda fase da Segunda Guerra, vai se iniciar justamente nessa etapa de 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e vai terminar em 1943 com a capitulação da Itália. Então, com a vitória soviética ali em Stalingrado, os nazistas não conquistaram mais nenhum território e a conquista da União Soviética tinha como finalizada a ocupação das regiões do Leningrado, hoje conhecido como São Petersburgo. Vai ter também a região que vai ser conquistada, além dela seria Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada ali do exército alemão vai ocorrer pela Ucrânia e, posteriormente, depois para Leningrado, quando as forças do Hitler chegam a Moscou em dezembro de 1941, que vão ser contidas pelo Exército Vermelho. E, paralelo ao conflito ali na Europa, a gente vai ter as batalhas no Pacífico, em que as forças do Japão e dos Estados Unidos, que tinham relações estremecidas, vão começar a se enfrentar. Antes da guerra da década de 30, o Japão vai invadir a China e em 1941 a Indochina francesa e como consequência, em novembro daquele mesmo ano, os Estados Unidos vão decretar um embargo comercial ao Japão, exigindo que o Japão desocupe esses locais, que seria a China e a Indochina. E em meio a essas negociações diplomáticas, o Japão vai fazer o bombardeio a Pearl Harbor, lá no Havaí, e vai prosseguir então com a sua ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. E diante desses ataques, os Estados Unidos vai declarar guerra ao Japão, vai começar a construção ali também da bomba atômica, e nisso os japoneses vão invadir a Malásia Britânica, o porto de Singapura e a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. E no meio dessa tensão, o Japão vai ocupar o porto de Hong Kong e as ilhas do Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos até janeiro de 1942. A ofensiva japonesa vai resultar na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 120 milhões de habitantes.
E nisso, nós vamos ter o momento da virada, a derrota alemã e da União Soviética. Então, o cenário da Segunda Guerra Mundial ele vai começar a mudar ali no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo e a Batalha de Stalingrado vai marcar essa fase, essa alteração no curso de vitórias. Então, alterando esse curso do conflito, o Japão ele vai sofrer importantes derrotas ali no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. E as forças britânicas e americanas vão ter êxito ali na Líbia, Tunísia e a partir do norte da África, os aliados desembarcam ali na Sicília e invadem a Itália em 1943. E a partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na sua terceira fase, que é a conhecida como Vitória dos Aliados, que vai terminar com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vítor Emanuel III e em julho de 1943. No norte do país é proclamado a República de Salo, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. E em setembro do mesmo ano, a Itália firma um armistício com os aliados. E após esse ponto, a Itália muda de lado, declara guerra à Alemanha em outubro de 1943. E em abril de 1945, vamos ter a captura das forças nazistas na Itália. E Mussolini vai tentar fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. E vamos ter o cerco à Alemanha, que se concretiza ali na queda da Itália. E em paralelo a todos esses acontecimentos, os soviéticos vão libertar a Romênia, a Hungria e a Bulgária e a Tchecoslováquia. E em 6 de junho daquele ano vai ocorrer o Dia D, como é o chamado desembarque do exército aliado na Normândia, ali na França, que vai provocar o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, a gente vai ter o exército soviético, que vai ser liberta a Polônia em janeiro de 1945. E a conquista, a Alemanha derrota o Terceiro Reich. Ou seja, aqui a Europa vai libertar a Polônia e vamos ver também a derrota aí do Hitler nesse período, no famoso Dia D. E os Estados Unidos vai pressionar o Japão e no fim de 1944 vamos ter as Ilhas de Marshall conquistadas, as Carolinas, as Marianas e as Filipinas. E a Birmânia é conquistada em 1945. Vamos ter a ilha de Okinawa sendo ocupada e sem perspectiva de capitular o Japão, ele vai sofrer a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial, que estamos falando das bombas atômicas ali sobre Hiroshima em 9 de agosto, que fazem também ter o acontecimento da bomba em Nagasaki. E aí vamos ter, depois disso, a rendição do Japão sendo assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico. E as consequências da Segunda Guerra Mundial foram profundamente marcadas até hoje na nossa contemporaneidade, tanto pelas questões da invenção da bomba atômica, como na perda de vidas, e a Alemanha não foi declarada culpada dessa guerra, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Vamos ter também o conflito anterior, que devido a ter deixado esses marcas, ter deixado essa questão de revanche na Alemanha, então na Segunda Guerra Mundial houve essa questão de não ter essa declaração e responsabilização da Alemanha, justamente para diminuir esse espírito de revanchismo, porém a própria Alemanha vai passar por um profundo processo de depuração ideológica, de luta contra o próprio nazismo. E os países europeus ali encontravam-se destruídos e com sua população também reduzida. Somente a ajuda americana, através do Plano Marshall, que vai ser possível ter uma reconstrução na Europa como um todo. Também foi concretizada a criação de um Fórum Internacional da Organização das Nações Unidas. Temos aí o surgimento da ONU, que seria esse instrumento diplomático entre nações para evitar a guerra. E também a gente vai ter o grande vencedor dessa contenda sendo os Estados Unidos, que não vai ter o seu solo, o seu país invadido, e no final ele vai emprestar dinheiro para a reconstrução
da Europa e vai receber também o pagamento desse empréstimo com juros. Eles não vão ter esse território invadido, como eu mencionei. A Europa ela vai ser dividida em 2 blocos econômicos, de acordo com o país que a libertou e a ocupou essa nação. Vamos ter os países do leste europeu, como Polônia, Hungria e Romênia, que vão passar a sofrer influência da União Soviética e construir um governo de caráter socialista. Já países como França, Bélgica e Holanda vão ser ocupados mais pelos Estados Unidos e vão inaugurar, assim, um sistema de bem-estar social voltado mais para o capitalismo. E o confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro, vai ser conhecido como Guerra Fria. Qual ideologias? A socialista e a capitalista. Então, terminamos nossa aula por aqui. Bons estudos e até a próxima.